É por isso que o Flávio Dino suspende as quebras de sigilo, porque o Dino sabe que se deixar o trem andar, muita gente vai cair. E é gente grande que está envolvida nisso. Se não... Fala, turma, vocês estão bom? Nesse vídeo aqui a gente vai ver o Carlos Viana falando das próximas quebras de sigilos que estão vindo, que estão por vir pela frente. Aí. Vamos ver o que ele tem para nos falar. Presidente, tem uma testemunha que diz que ele recebia uma mesada de 300 mil reais. Isso são fatos. Veio passando por outros e agora chegou ao ministro Flávio Dino. É uma decisão absurda. Nós vamos ter que começar a pensar em mandato para os ministros do Supremo, porque não pode um ministro parar o trabalho de um parlamento inteiro. Isso não é correto, é minha opinião, uma decisão política sem justificativa. Presidente, sobre essa decisão do ministro Flávio Dino em suspender, portanto, a quebra de sigilo de uma amiga do filho do presidente Lula, há alguns juristas que dizem que essa medida pode recair para o próprio filho do presidente Lula. E a defesa do Lulinha entrou com um recurso solicitando ao Supremo Tribunal Federal que fosse estendida essa decisão para o caso dele. Como é que o senhor analisa isso? O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Se o senhor pretende conversar com o ministro Flávio Dino, ir ao Supremo Tribunal Federal ou falar com o próprio presidente do STF em relação a esse caso? Olha, Leandro, essa é mais uma das decisões que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm tomado de completo desrespeito a esse parlamento. Não é a primeira vez que essa casa é desrespeitada, a Câmara dos Deputados, em decisões monocráticas. Começou com os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, veio passando por outros e agora chegou ao ministro Flávio Dino. É uma decisão absurda, porque a justificativa é quase que uma desculpa para tomar aqui a iniciativa e impedir a investigação, de que nós não teríamos feito um debate profundo e votamos em bloco decisões importantes. Olha aqui, votar em bloco decisões é tradição da CPMI, votar em bloco é tradição do próprio Supremo Tribunal Federal no chamado voto em lista. É uma justificativa que não se sustenta, é um desrespeito ao parlamento e é impressionante. Eu fico observando os presidentes das casas não se moverem, não se movimentarem em defender nossas prerrogativas. Exatamente. É algo que assusta a própria população brasileira. Claro. Isso é uma invasão de competências absurda, que se nós não trabalharmos aqui, se nós não tivermos um debate sério, responsável, não haverá mais poderes no Brasil. Nós vamos ter um poder regulador em todas as coisas. Essa decisão que tira o sigilo da senhora Luxinger, que é o pivô entre Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, e o filho do presidente, essa é uma decisão que vale para os outros 85 requerimentos. O próprio filho do presidente entrou logo em seguida. A meu ver, já em uma ação toda coordenada. Primeiro, ela, que é o pivô, a lobista, e ao que tudo indica, é quem recebeu os recursos. Depois ela e os demais de bancos. Veja bem, nós estamos aqui para investigar o maior rombo da história brasileira. Nós estamos aqui para investigar gente que roubou aposentado, viúva, roubou órfão, e cada vez que a gente se aproxima dos núcleos de poder, mais... E o pior de tudo, que tem gente ainda achando que isso é normal, que o que está acontecendo no Brasil com essa questão do INSS e tudo mais, tem gente achando que isso é normal, que está tudo certinho. Só quer apoiar o lado político igual ele acredita, mas não vê o lado do povo. Isso aqui não interessa se é petista, se é bolsonarista, foda-se. Quem roubou os velhos aposentados, entre todos os que foram, né, lesados por essa quadrilha aí, cara, não tem, é sem noção, cara. É sem noção uma pessoa que defende um bando de bandido desse. Mais dificuldades a gente recebe. Essa decisão de hoje é a amostra clara, mais uma vez, que existe justiça seletiva no Brasil, claro, e que, infelizmente,
o conceito que nós tínhamos da Constituição de 88, que criou o Supremo Tribunal Federal. Na época se criou um conceito chamado de freios e contrapesos. O que é isso? Um poder respeitando o outro. Exato. Quando houver uma área em que não se tem uma definição, se freia. Contrapeso é enviar para o outro poder um pedido para que se resolva. Isso acabou. Hoje em dia o Supremo se entende no direito de tomar qualquer decisão, independentemente se legítima. A comissão tomou uma decisão dentro do regimento, ficou inclusive questionado ao presidente do Congresso Nacional e ele respondeu: as ações que eu tomei ali foram todas corretas. E vem uma decisão como essa chocando o Brasil. E para colocar muito bem isso, Leandro, prejudica ainda mais a imagem de um Supremo que a população não confia mais. Hoje nós temos uma Suprema Corte em que a gente olha e diz o seguinte: qual será a decisão política que eles vão tomar como essa, que eu entendo, é minha opinião, uma decisão política sem justificativa. Presidente, o que o senhor pretende fazer? O senhor pretende conversar com... Sem falar que parece que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é um dos menos confiáveis e um dos mais corruptos do mundo, cara. Isso é uma vergonha. Ainda tem gente que defende, cara. Isso não entra na minha cabeça como que pode pessoas defender um tipo de gente desse tipo, cara. É sinistro, é cabuloso, velho. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin? Olha, primeiro, como é um Supremo Tribunal Federal, a gente tem que questionar nos próprios autos. Entrar com embargo de declaração, pedir ao ministro que reveja uma decisão. Agora, veja um absurdo. Uma comissão parlamentar de inquérito independente, constitucional, ser obrigada a ir a um ministro para poder pedir a ele que reveja uma decisão que, a nosso ver, é contra a Constituição, contra o parlamento. Claro. Dessa forma, se ele disser que não, ele vai para a turma no julgamento. Aí nós temos que ir na turma, pedir a eles também que revejam tudo isso. É uma situação que mostra claramente que hoje no Brasil nós precisamos, ter a coragem de começar a discutir em profundidade como nós vamos fazer para manter uma Suprema Corte independente, mas com limites. Nós vamos ter que começar a pensar em mandato para os ministros do Supremo, vamos ter que começar, aqui no Senado já aprovamos o fim das decisões monocráticas, está parado na Câmara dos Deputados, porque não pode um ministro parar o trabalho de um parlamento inteiro. Isso não é correto, isso não é equilíbrio entre os poderes. O que nós podemos fazer agora é simplesmente entrar com recurso. Se eles decidirem que não, aí vai... Qualquer país sério do mundo que olha para o Brasil, esse cenário do Brasil, coloca a mão na cabeça e fala: eu não acredito que isso está acontecendo. Nenhum país sério do mundo, o que está acontecendo no Brasil é normal. Nenhum país do mundo. Só o Brasil. Entendeu? E ainda tem gente que defende. Se criar um precedente muito perigoso, porque todas as CPIs que tomaram decisões de votação em bloco estarão sob suspeição, e o próprio Supremo, que tem lá as votações ilícitas, que não analisam um por um dos processos, também vai entrar numa suspeição por conta exatamente de uma prática que é normal e que o ministro, a meu ver, deu uma decisão, no mínimo estranha, política, é a minha opinião, em relação ao trabalho para não deixar quebrar sigilo de uma pessoa que tem que dar declarações sobre as relações com um dos principais pivôs do INSS. Senador, o senhor ontem Boa ainda noite, falou... Natália. Sobre a necessidade de prorrogação da CPMI. Vocês receberam agora esses dados, parte dos dados, estão querendo saber com Mendonça se vai vir mais informações ou não, e me parece um prazo curto para conseguir apurar e verificar todos essas informações que estão chegando. Eu queria saber do senhor se Alcolumbre sinalizou que pode prorrogar, o senhor acredita que isso vai ser possível ou não. A jogada, algumas pessoas falam que ele ter mantido a quebra de sigilo de Lulinha pode ser uma jogada para depois não prorrogar a CPMI. O senhor acredita que é isso ou não? Não, eu conversei bastante com o presidente Davi Alcolumbre ontem. Não há nenhuma relação entre a decisão dele de anunciar a questão da CPMI e essa decisão da prorrogação. O que o presidente fez foi exatamente verificar o regimento.
Ele mesmo pratica o que eu fiz na CPMI. O que vale é o painel. No painel você tem a presença. É por lá que você tem que fazer o parâmetro de sim ou não numa votação simbólica. Agora, a questão da prorrogação, por que eu insisto tanto? Com todos esses obstáculos que nós enfrentamos, e nisso, Natália, no ano passado, eu já conversava com os jornalistas, olha, nós vamos entrar na parte mais difícil da CPMI, que é a parte política. É quando nós vamos começar a investigar os políticos, senadores, deputados, gente do judiciário que ajudou esse grupo a se manter roubando na Previdência, porque eles não conseguiriam desviar bilhões de reais. Está todo mundo envolvido. O Supremo Tribunal Federal está envolvido, entre outros. Tem muita gente envolvida nisso, cara. É por isso que o Flávio Dino suspende as quebras de sigilo, porque o Dino sabe que se deixar o trem andar, muita gente vai cair. E é gente grande que está envolvida nisso. Se não tivessem aqui pessoas que os ajudaram, parlamentares que tinham os cargos, que tinham acesso aos governos, eles receberam ajuda de um grupo. Eu já dizia, nós vamos enfrentar o momento mais complicado, e é uma grande verdade. As decisões de habeas corpus, em que as pessoas não são obrigadas a comparecer à CPMI, nos atrasou e muito, porque nós temos várias e várias pessoas que receberam milhões de reais roubados dos aposentados brasileiros e que não vieram aqui na CPMI prestar declaração. Isso tudo gerou uma grande quantidade de documentos que ainda não foram analisados. Por isso a minha insistência em que a gente prorrogue por pelo menos mais 60 dias para que a gente possa analisar e fazer um relatório equilibrado, um relatório transparente. E o presidente Davi me pediu apenas mais alguns dias para tomar uma decisão. Eu vou esperar até no final de semana. Entraríamos hoje, quarta-feira, com o mandado de segurança pedindo a prorrogação. Caso não aconteça até o final de semana, na próxima semana, nós vamos entrar com esse mandado, justificando e esperando, né, que o Supremo ele nos atenda nisso. Por favor, Natália, perdão. Deixa eu perguntar para o senhor, porque o senhor falou agora como é difícil combater a corrupção. Me disseram, os governistas estão dizendo que Davi Alcolumbre está agindo por vingança porque a PF, no início de fevereiro, teve um alvo lá no Amapá que é aliado de Alcolumbre e que ele prorrogaria a CPMI do INSS, teria mantido a quebra de sigilo de Lulinha e deve deixar o nome de Messias na gaveta para pressionar o Planalto. O senhor acredita que isso está acontecendo? O Davi Alcolumbre está usando a CPMI como uma forma de pressão para que haja algum recado para a Polícia Federal, senador? Olha, Natália, a base do governo está buscando toda e qualquer desculpa para justificar a falha que eles tiveram na CPMI. Eles perderam na estratégia, perderam no voto, perderam na argumentação do regimento interno do Senado Federal, perderam até o rumo de casa. Agora, é preciso uma explicação. Como é que eles podem justificar o que aconteceu na CPMI naquela quinta-feira? Simplesmente chegaram com o desejo de abafar a CPMI, derrubar os 86 requerimentos e matar a comissão. Era isso que foi colocado à mesa. Inclusive com o líder do governo batendo na mesa e falando assim, vamos votar, porque nós temos os votos aqui, vamos colocar, tem que votar o que a gente quer. Olha, as coisas não funcionam assim. Foi no regimento, nós vencemos ali toda essa resistência em votar e acabaram perdendo. Então agora eles têm que arrumar todo e qualquer tipo de desculpas para poder justificar essa incompetência dentro da comissão. Se o presidente Davi tem ou não argumentos em relação a isso, ele não pode usar com relação ao regimento interno. Isso eu tenho muita clareza. O que ele fez foi perguntar à Secretaria-Geral do Senado como foi a votação. A Secretaria detalhou. Perguntou à Advocacia-Geral do Senado. Tudo foi preenchido conforme que determina. Sim, ele não tinha o que fazer. Ele simplesmente manteve. Se há outras razões em relação ao homicídio ou não, isso eu não posso opinar, porque não cabe a mim saber ou manifestar qualquer tipo de situação. O que eu sei é que ele manteve as decisões da comissão porque ela seguiu exatamente o que determina o regimento do Senado.
Então, senador, o senhor falou sobre a questão que envolve, né, que não quer o uso político disso, mas a crítica do governo é que sobre Lulinha já está havendo esse uso político e que pessoas, aliados, né, pessoas que são do mesmo grupo político do senhor estão sendo protegidos. Como é que o senhor responde a esse argumento? Inclusive envolvendo a questão só olhar os requerimentos, não? De igrejas, né, que acabaram aparecendo também nas investigações. A própria senadora Damares admitiu no SBT News isso aqui. Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos 6 igrejas que apareceram em algum momento na investigação. 3 delas tiveram o sigilo quebrado. Uma recebeu uma quantidade grande aqui em Brasília, tem todo o indício de lavagem de dinheiro. O sigilo está lá quebrado. Quem ficou falando discurso, fazendo discurso, me parece que não foi lá conferir, está lá. As outras 3 são denominações que receberam doações de pessoas que estão sendo investigadas, o que não significa que essas igrejas tenham qualquer ligação com lavagem de dinheiro. Infelizmente, isso virou outro discurso dentro da CPMI, em que se quer criar uma cortina de fumaça sobre o principal. Eu coloco em votação quem realmente precisa ser investigado. Eu não vou colocar a investigação aqui quem quer simplesmente porque quer atacar. Isso é algo assim que a CPMI tem que ter muita responsabilidade. Exatamente. Se há um fato causador, nós vamos investigar. Quebra primeiro o sigilo da pessoa. Se aquela pessoa no sigilo lá, no chamado relatório de informação financeira, tiver uma renda muito maior do que a declarada ou que não esteja na declaração, essa pessoa tem que ser chamada. Agora, apenas colocar por isso. E como eles não queriam essa votação do filho do presidente, por aí vai, fica toda essa série de acusações, inclusive tentando atacar a presidência. Por que que o filho do presidente Lula e o irmão do presidente estão sendo citados na CPMI? Porque o irmão do presidente é vice-presidente de um sindicato que movimentou mais de 800 milhões de reais. Um sindicato que tem contas no exterior, um sindicato que paga 25 milhões para um parente, 30 milhões por outro, que saca dinheiro na boca de uma fintech. Se o presidente veio para cá, inclusive, esse presidente do sindicato veio para a CPMI com um habeas corpus dado pelo mesmo ministro Dino, para que ele não falasse nada na CPMI. Ele não falou. O vice-presidente pode ser chamado. Agora, ele é irmão do presidente Lula. Lamento, mas tem explicações a dar, porque tem 800 milhões de dinheiro de aposentados que simplesmente sumiram. Agora, o filho do presidente tem uma testemunha que diz que ele recebia uma mesada de 300 mil reais. Isso são fatos. Isso não é simplesmente uma visão sobre... É fato. Agora, ele tem culpa? Não sei. E contra fato nunca há argumento. Contra fatos não há argumentos. Simples. Ele é inocente? Também não sei. Eu preciso das informações. Por isso a insistência em se quebrar o sigilo. É só com isso é que a gente consegue dizer. Mas dentro da CPMI sempre surgem essas questões. Está protegendo isso e aquilo. Eu vou mais uma vez colocar. Por que eu vou trazer aqui a presidente Dilma? Qual é o sentido? Porque a oposição quer que eu traga. Não, deixa a oposição para lá, isso não interessa. Não, nós temos que quebrar o sigilo de uma empresa lá do Pará que fez... Qual é o sentido dessa empresa com a Previdência? Não tem. A gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa investigação e a nossa autoridade. É o meu pensamento.